Bom dia! Tudo jóia com vocês? Todo mundo acordadão aí para poder a gente dar sequência à nossa matéria? Que bom, saudade de estar pertinho de vocês, mas tá passando. Daqui a pouco a gente vai estar na sala de aula juntinhos, tá bom? Vamos falar sobre as 95 teses pela reforma, na página 57, dando sequência aí a reformas religiosas, tá? Reforma protestante, certo? Então, Martinho Lutero, ele era um monge da ordem católica dos agostinianos. Depois de ter passado alguns anos no mosteiro, durante os quais estudou o pensamento de Santo Agostinho, tornou-se professor de teologia. Admirava os escritos e as ideias de Jean Hus sobre a liberdade cristã e a necessidade de reconduzir o mundo cristão à simplicidade da vida exercida pelos primeiros apóstolos. Então, ele estudava muito, ele era um monge, né, muito estudioso. E mesmo antes de entrar para o mosteiro, Lutero ele já se debatia com o sentimento do pecado, ao qual julgava estarem condenados todos os cristãos. Mesmo sendo um monge, não via a possibilidade de alcançar a salvação de sua alma, nem mesmo pelo intermédio da igreja. Então ele tinha isso muito forte na vida dele, que ele não via, né, a salvação, mesmo ele estando ali na igreja, ele sendo um monge, ele não conseguia se encontrar. Mediante incansável leitura da Bíblia, Lutero encontrou, enfim, resposta para suas angústias. A partir desse momento, passou a defender a tese que ficou conhecida como a doutrina da salvação pela fé. Então ele lia muito, né? Ele era uma pessoa que lia muito a Bíblia, ele tinha essa amargura dentro dele, porque ele não conseguia se encontrar. Ele não achava que ele estava salvo, mesmo lendo muito, mesmo sendo uma pessoa muito religiosa. Então ele conseguiu descobrir, no momento ele descobriu essa doutrina, né? Ele desenvolveu, que era a doutrina da salvação pela fé. As pessoas seriam salvas pela fé que elas tinham dentro de si. Segundo essa doutrina, somente a fé em Deus torna possível a salvação do cristão. Isto é, não seria por meio de ações como jejum ou pela compra de indulgências que o cristão seria salvo, mas apenas por intermédio da leitura da Bíblia, a qual permitiria ao cristão encontrar o significado da fé de sua vida na terra. Então, né, ele abria mão de todos os sacrifícios que a Igreja Católica exigia naquela época para poder viver pela fé. Ele acreditava e ele pregava a partir desse momento que somente a fé salvaria. Não precisava de jejum, não precisava da compra de indulgências, que era uma das coisas que ele repudiava, ele não aceitava. E Lutero entendia que a venda de indulgências era um absurdo, né, um abuso de poder por parte da igreja. Para discutir esse e outros assuntos, ele escreveu 95 teses ou declarações que pretendia expor em um debate na universidade, né, de Wittenberg, onde era professor de teologia. Entretanto, não houve discussão. Ele simplesmente, escreveu essas teses que ele iria levar para a faculdade, onde ele ia expor, né, essas ideias dele. Em 1517, Lutero fez o quê? Ele apanhou essa folha com as 95 teses e fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Nessas proporções, fazia duras críticas à venda das indulgências e ao sistema clerical dominante. Por meio de suas teses, ele deu início a uma reforma protestante, né? O que a gente está falando, que a gente está estudando, né? Que foi essa reforma enorme que teve a Igreja Católica. Pois, além de criticar a Igreja Católica, ele apontava os princípios básicos daqueles que viriam a ser a nova igreja de grande parte da população naquela região. Aqui a gente vai falar sobre alguns desses princípios que ele colocou. Livre interpretação da Bíblia,
a Bíblia como a única fonte da verdade divina, como acesso, né, a todas as pessoas, a salvação da alma por meio da fé, o que ele, né, estava acreditando, que ele estava pregando, a aceitação de apenas 2 sacrifícios, que é o batismo e a Eucaristia, fim do celibato, né, os líderes da igreja protestante poderiam constituir família, proibição do culto aos santos e da venda de indulgências e a realização das cerimônias religiosas nos idiomas locais, ou seja, ele queria que a igreja ela sofresse essas mudanças, né, para poder as pessoas, por exemplo, a missa ela era realizada em latim, ela era rezada em latim, muitas pessoas não entendiam porque o idioma deles era outro, então ele queria que houvesse a tradução para que todos entendessem aquilo que eles estavam respondendo, aquilo que eles estavam ouvindo. Aqui ele pedia, né, que parasse de vender as indulgências e tantas outras coisas nessas 95 teses, né? A repercussão das ideias de Lutero foi enorme. Rapidamente obteve o apoio de grande parte, né, dos príncipes, dos nobres e dos magistrados, uma vez que eles também estavam lutando contra, né, o domínio da Igreja Católica, que era detentora de todo o poder nessa época. Com esse apoio, Lutero passou a defender a criação de uma igreja nacional dependente de Roma. Independente, aliás, porque ela era dependente e ele lutava pela independência, então ele consegue isso. Ele propunha o fim das ordens, né, religiosas, como casamento dos clérigos e medidas severas contra o luxo excessivo que ele julgava que a Igreja Católica tinha. Em 1520, o Papa Leão X lançou uma bula condenatória contra Lutero, forçando sua retratação e ameaçando com a excomunhão. Lutero queimou a bula, ele não aceitou. A bula, ele foi no meio da praça, uma praça pública lotada, e queimou a bula. Prontamente a igreja passou a persegui-lo como um herege. Ele passa a não ser mais um monge, né, da ordem dos agostinianos, e ele começa a ser perseguido como herege. Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, pressionado pela igreja, ele convocou uma assembleia que se chamou a Dieta de Worms, com a presença de todos os governantes locais no intuito de julgar herege. Lutero, que contava com o apoio de grande parte, né, dos príncipes e boa parte dos camponeses, ele não foi mais punido. Ao contrário, recebeu o apoio do príncipe da Saxônia, que acolheu em seu castelo. Então ele começou, a partir de agora, ter o apoio desse príncipe da Saxônia. Durante seu exílio, Lutero fez a primeira tradução da Bíblia para a latina, tá? Aliás, de latina para o alemão. Ele começa, então, já que ele estava preso, ele começou a apanhar esse tempo que ele tinha e fazer a tradução da Bíblia, com o objetivo de torná-la acessível, para que todos, né, que estivessem lendo entendessem aquilo que eles estavam lendo, assim como ele propunha ali nas 95 teses. Escreveu ainda panfletos e cartas criticando a igreja. Em 1521, foi excomungado pela Igreja Católica. Durante o tempo em que passou refugiado na Saxônia, a reforma religiosa pretendida por Lutero escapou de seu controle, tá? Assumindo conotações políticas e socioeconômicas. Os príncipes tomaram posse das terras da igreja, os camponeses, liderados por sacerdotes, né, luterano, Thomas More, revoltaram-se em 1524 contra a exploração que sofriam por parte dos príncipes. E mais tarde, Moser, ele distanciou-se de seu mestre Lutero, pregando a própria doutrina de reforma. Então eles começaram já a se